Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos à nossa primeira quarta-feira desse novo ano de 2022. E seguindo nas nossas quartas com a nossa Escola Bíblica Online, hoje eu quero te incentivar mais uma vez a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e se assentar para assistir mais uma aula com o pastor Helder Carantino. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Olha, se tem uma coisa que eu gosto é de procurar a etimologia das palavras. Eu conheço muitas palavras e muitas etimologias. Tem algumas que até hoje eu estou pesquisando e não consegui achar ainda. Tem outras que eu tenho assim uma certa ideia sobre a origem da palavra, mas como eu não tenho tanta certeza assim, eu ainda não tenho coragem de dizer, primeiro de dizer o que eu penso. Mas tenho muitas palavras eu procuro estudar a etimologia. E como nós brasileiros temos uma mistura muito grande de línguas, né, que influenciaram o português, como o latim, o grego. Olha, eu acho que o brasileiro é o povo que mais fala grego fora da Grécia, o brasileiro. O que tem de palavra brasileira em português que de origem grega é tremenda. Na medicina nem se fala, né? É quase 90%. Mas eu gosto de estudar a origem das palavras. E a história das palavras, por isso que o nome é etimologia, né? É uma ciência, inclusive. Tem pessoas que se formam em etimologia. Não sei se tem no Brasil, mas existem etimólogos, né, que se formam em etimologia. A palavra etimologia, ela vem de duas palavras gregas. Étimos, que significa real, verdadeiro, e logos, que é palavra, estudo, pode ser também relato, e por aí vai. Então é o estudo da palavra real, né? Como era o original da palavra. Uma vez que a língua é viva, às vezes as palavras vão tomando outro sentido. Existe uma palavra na língua portuguesa que eu não sei até hoje se foi Jesus Cristo que deu o significado para ela. É uma das palavras que eu conheço a origem, a etimologia da palavra, mas eu não sei quem deu o conceito que nós temos hoje dessa palavra. Eu acho, não tenho certeza, que foi Jesus Cristo. Quem sabe alguém que vai ouvir essa pregação consiga estudar, consiga achar algum lugar que confirme ou não isso. É uma palavra pejorativa e é uma das palavras mais pesadas na boca de Jesus, que é a palavra hipócrita. Uma palavra extremamente pesada. Hipócrita. Por que essa palavra é pesada e por que ela na boca de Jesus, creio eu, tomou esta conotação que tem até hoje? Hipocrisia é alguém falar uma coisa e fazer outra. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é você questionar uma coisa e aprovar ela nas costas ou depois. Isso seria uma hipocrisia. É você condenar uma ação e depois ou concordar com ela em outra situação, ou até fazer aquilo que você condenou. Isso é hipocrisia. E a origem da palavra hipócrita veio do teatro grego. Os hipócritas no passado eram os atores gregos que se apresentavam de máscaras. Então, no teatro antigo, e até também teve uma época no teatro medieval que isso acontecia, né? Era o teatro em que os atores usavam máscaras e apresentavam seus papéis com aquela máscara. Então, a palavra passou a ser usada no popular, no sentido de uma pessoa que tem duas caras, de uma pessoa que representa, que não é ela, diz uma coisa, mas que não é autêntica, que não é original. Então, isso se tornou o sinônimo de hipócrita e a palavra se tornou popular. No Novo Testamento, Jesus é a pessoa que mais usa essa palavra. E há um sermão de Jesus, que é o sermão mais duro dele, Mateus capítulo 23, é o sermão mais pesado de Jesus. Eu até me lembro de uma amiga minha, formada em letras, inclusive, uma grande tradutora, até trabalhou da editora Fiel,
traduzindo livros do inglês, né, da editora Fiel. E assim que ela começou a ouvir o evangelho e se converter, ela chegou na igreja. Eu era pastor em Juazeiro do Norte, e eu estava pregando Mateus 23, era uma pregação expositiva como a de Marcos. E eu estava pregando justamente no sermão de Jesus Cristo, Mateus 23. E quando terminou a pregação, eu disse: nossa, eu não sabia que Jesus Cristo era tão valente assim, tão brabo. O Ceará chama brabo, né? Eu não sabia que Jesus Cristo era tão brabo assim. Ficou admirada. Porque verdadeiramente é um sermão pesado, Mateus 23. Para cada frase ele diz: ai de vós, hipócritas. Aí diz uma sentença: vocês dizem isso, fazem isso, e isso vai acontecer com vocês. Ai de vós, fariseus hipócritas. Vai explicando. E aqui ele junta dois termos muito comuns na literatura dele, na literatura hebraica. Os famosos ais, que vem desde o Antigo Testamento. Ai de vós. Isso é uma sentença condenatória. Os ais é uma sentença de condenação mesmo. Ai de vós. Que Cristo também vai usar no Novo Testamento várias vezes. Ele usa aqui em Mateus e ele acrescenta a palavra hipócritas. E é sobre isso que eu queria falar na aula de hoje. Não sobre hipocrisia propriamente dita, não. Eu queria falar sobre a dureza do coração humano. Eu queria falar sobre o coração tão duro, que não percebe sequer mais as suas incoerências, seus devaneios, seus erros, seus absurdos. Por isso eu quero afirmar logo no início dessa pregação: o coração que rejeita Jesus é um coração que não tem compromisso com a verdade. Só rejeita Jesus quem não tem compromisso com a verdade. Eu vou repetir: o coração que rejeita Jesus é um coração que não tem compromisso com a verdade. Abra suas Bíblias para Marcos capítulo 8, vamos ler dos versos 11 ao verso 13, apenas 3 versículos. E nesses 3 versículos eu quero mostrar para os meus amados irmãos 3 verdades que comprovam que um coração que rejeita Jesus é um coração que não tem compromisso com a verdade. Marcos 8, de 11 a 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Nessa aula de hoje, eu vou precisar da ajuda do texto paralelo de Mateus. Mateus 16, de 1 a 4, relata esse mesmo episódio aqui que eu li em Marcos. Mas por que eu vou precisar do relato de Mateus? Nós já sabemos que cada evangelista escreveu com um propósito. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, João para o mundo. E no final das contas, os 4 evangelhos foi escrito para toda a humanidade. Mas a priori, cada escritor teve um público-alvo. E ao escrever para um público-alvo, cada um tinha a sua particularidade. E Mateus capítulo 16, dos versos 1 a 4, narra a mesma passagem que eu li de Marcos 8, de 11 a 13. Mas há algumas coisas que Mateus acrescenta que é importante para o estudo que Marcos não cita. Vamos ver então Mateus 16, de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, veja, fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio.
Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu e não podeis discernir os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Veja que Mateus acrescenta bem mais coisas. Mas muito bem. Nesse texto que nós acabamos de ler de Marcos e de Mateus, eu quero mostrar para os meus amados irmãos, e preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu vou repetir várias vezes para você não esquecer. O coração que rejeita Jesus Cristo é um coração que não tem compromisso com a verdade. Só rejeita porque não tem compromisso com a verdade. Se tivesse, não rejeitava. E eu vou mostrar para vocês, então, 3 verdades que comprovam porque um coração que rejeita Jesus Cristo não tem compromisso com a verdade. Primeiro, porque esse coração, ele há nele um esforço para rejeitar esta verdade. Veja o texto que diz, e saindo os fariseus. Marcos começa, saindo os fariseus. Por que ele começa assim? Porque os fariseus estavam acompanhando Jesus no seu ministério. Eles tinham descido de Jerusalém a mando dos principais sacerdotes para olhar, observar aquele profeta que começava a fazer sucesso, que arrebatava multidões. Veja que a multidão acompanha Jesus. Tanto é que ele acabou de alimentar mais ou menos 7.000 pessoas que estavam seguindo. E quando os fariseus estão acompanhando Jesus, eles estão vendo milagres. Pode até ser que eles tenham comido o pão da multiplicação, pode até ser. Pode até ser que eles tenham comido o peixe da multiplicação. Eu tenho quase certeza que eles participaram, que eles estavam lá e comeram, porque eles estão acompanhando Jesus Cristo. Eles estão acompanhando Jesus. Eles estão vendo os milagres de Jesus. Veja que no capítulo 7 de Marcos, ele entra em debate com os fariseus. Por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? E por que eles sabiam que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos? Porque estavam acompanhando Jesus e os discípulos. Então não é que eles não tinham visto um sinal, eles tinham visto vários sinais. É que quando você não tem compromisso com a verdade, você de livre e espontânea vontade se esforça para rejeitar a verdade. Olha, se eu tivesse em qualquer lugar do mundo, isso seria uma verdade. Qualquer lugar do mundo, isso seria uma verdade. Agora, se tem um lugar que eu não preciso fazer esforço para provar que há um esforço para rejeitar a verdade, é no Brasil. Eu nem precisaria gastar tempo com isso. Só em dizer isso aqui, e você pensar, o que está acontecendo no Brasil que as pessoas estão rejeitando a verdade? Eu tenho certeza que você encontraria N exemplos. Mas é uma verdade, sim. É uma verdade que a pessoa que não tem compromisso com a verdade se esforça para rejeitá-la. Então, eles estão seguindo Jesus Cristo. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, olha a expressão, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Se você acompanhar os capítulos anteriores, eu não vou repetir, é só para você fazer um exercício, você vai ver as vezes em que os fariseus estão acompanhando Jesus Cristo. E é interessante que eles pedem um sinal do céu, os fariseus, e eles estão trazendo, naquele momento, algo que tinha acontecido no passado. Quando o profeta Elias tinha desafiado os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ele diz, olha, chega, ninguém aguenta mais, vocês vão ter que decidir, ou é Deus ou é Baal, os dois não pode ser. Se Baal é Deus, então peça sinal do céu para Baal. E se Deus, Jeová, Javé, o Deus de Israel, é Deus, também peça o sinal do céu que ele manda. Então eles estão buscando a mesma coisa que foi feito no tempo de Elias, um sinal do céu. Só que o que está acontecendo aqui é
muito mais extraordinário do que no tempo de Elias. No tempo de Elias, desceu fogo do céu e queimou o holocausto. E veja que o povo que não quis se converter, não se converteu, não. Pelo contrário, o rei e a rainha quiseram foi matar Elias depois do milagre. Mas você não queria um sinal? Não veio o sinal? E por que você não se converte? Porque milagres não convertem ninguém. Quando um coração rejeita a verdade, ele se esforça para rejeitar essa verdade até a morte, por mais prova que tenha. Você pode morrer numa cruz pingando sangue. A pessoa olha para você e diz, não é Deus. Se por acaso não tiver compromisso com a verdade. Como esses aqui. Eles estão vendo milagres muito maiores do que no tempo de Elias. Essa multiplicação dos pães pela segunda vez é algo tremendo, que fez a multidão correr até Jesus. E se você for lá em João capítulo 6 de novo, os fariseus ficam irados. O que vão fazer com esse homem? Esse homem está fazendo milagres que ninguém pode negar. Se você for no final do Evangelho de João, quando ele cura o cego, diz, olha gente, os sinais desse homem não tem como se explicar. E a multidão está correndo atrás dele. Ou nós damos um jeito nele, ou todo mundo vai obedecer a ele. Então não é questão de ver milagres, não é. Eles viram inúmeros milagres. O que foi que eles fizeram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Se reuniram para matar Jesus. Não, tem que matar. Em outras palavras, meus irmãos, um coração que rejeita Jesus é um coração que não tem compromisso com a verdade, porque há um esforço nesse coração para rejeitar esta verdade. Eles seguiam Jesus, mas com a intenção impura, com a dureza de coração. Veja o verbo tentando, de tentação, tentação satânica. Eles seguiam Jesus com a motivação demoníaca, de tentar destruir Jesus, de matar Jesus, de desacreditar sua palavra, seu evangelho, seus milagres. Aí vem e pede mais sinais. Me dá mais um sinal aí. Ele podia dar 1000, como ele deu. João chega a dizer que se fosse registrado tudo o que Cristo fez de extraordinário, no mundo inteiro não caberiam os livros que seriam escritos. João chega a dizer isso. Podia ser tanto de milagre que fosse, não adiantaria nada. Porque o coração dele já rejeitou a verdade. Ele se esforça para rejeitar a verdade. Eles seguem Jesus com essa intenção impura e com essa dureza de coração. Com a natureza satânica, tentando, levando para discussões frívolas. E veja a reação de Jesus. Arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Você tenta imaginar a cena. Jesus, Deus Todo-Poderoso, fazendo tudo o que o homem pode esperar que um Deus verdadeiro pudesse fazer. Os milagres estupendos. A pessoa vê, não tem jeito, o coração duro. Aí chega, faz um milagre aí, Jesus. Em outras palavras, eles queriam discussões frívolas que não levavam a nada. Então Jesus olha para eles, eu fico imaginando a cena. Olha para eles como Deus que é, com compaixão, porque são os tolos que não sabem o que dizem nem o que fazem, mas com justiça do Deus que pune a incredulidade e a dureza de coração. E naquele momento, o que ele pode fazer é... E diz que ele puxou do íntimo, não foi nem o ar dos pulmões, foi um gemido de dor e de sofrimento, tirando do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que tentais? Por que pedes os sinais? Se fosse pelos sinais, vocês já estariam convertidos. Vocês me aceitariam como Senhor e Salvador. Se fosse por essa palavra que relata a passagem de Jesus na terra, todos já deveriam ter se convertido. Mas não tem jeito, meus irmãos. O coração que rejeita Jesus Cristo é um coração que não tem compromisso com a verdade. Ele não quer saber da verdade. Eles já rejeitaram essa verdade. Sabe por quê? Porque há um esforço nesse coração para rejeitar.
Essa é a primeira verdade, esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Sabe como é que se chama essa atitude? Hipocrisia. Sabe como é que chama essas pessoas? Hipócritas. Se fosse pelos milagres, você já teria se convertido. Veja o que Cristo passou. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um amigo meu, tenho um amigo meu, até hoje é mais amigo de Iraci do que meu, mas já foi mais meu amigo do que dela. E quando eu me converti, a gente pegou rumos diferentes. Ele era líder da Igreja Católica, líder. Era um forte candidato a padre, né, a sacerdote romano. Era um homem da Igreja Católica. Depois do padre, ele era tudo na Igreja Católica. O nome dele é Anastácio. E eu me lembro que quando eu me converti, alguns anos depois, eu fui para o seminário. Não tinha nem para o seminário, não. Era só convertido mesmo. E aí eu conversava com ele, chegando para mim e dizia assim: olha, não tem nada do que você me diga, Helder, que me faça, que vai me convencer. Não há nada. Aliás, eu ouvi isso de várias pessoas. Duas tá bem marcada na minha mente. Uma foi ele, Anastácio, líder da Igreja Católica. Nada que você vai me dizer vai me converter. Então eu não vou dizer mais nada, não. Para quê? Se você está dizendo que nada que eu vou dizer vai te converter, se pelo menos a verdade te convencesse, eu mostraria a verdade. Mas já que você não quer saber nem da verdade, então por que eu vou perder meu tempo? Vamos falar de outra coisa. E o outro foi um amigo meu, grande amigo meu. E também está vivo até hoje. Ele falou assim: olha, não me fale disso, não me fale do evangelho, porque se você falar, você vai mostrar que eu estou errado. Eu já sei que estou errado. Eu não preciso saber por bater ninguém que eu estou errado, porque eu já sei que eu estou errado. Então eu não quero saber. Isso me admirou tanto, porque eu não sabia do evangelho, mas quando eu fiquei sabendo isso, me quebrou meu coração. E esses dois amigos meus eram bem mais chegados à religião do que eu. Eu fui criado sem religião. E quando eu ouvi a palavra, me quebrantou. E os dois, de livre e espontânea vontade, não quer saber, não quer nem ouvir, porque já sabia que estava errado. E o outro mesmo que você esteja certo, eu não vou acreditar. Eu não sei como estão eles hoje, mas pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei, os dois continuam no mesmo caminho sem Deus. Ou seja, há um esforço no coração para rejeitar a verdade. Isso me leva ao segundo motivo. Nenhum sinal ou palavra muda o coração. Até já falei isso, né? Nenhum sinal ou palavra muda o coração. Fariseus e saduceus não é relatado aqui em Marcos. Quando eu li Marcos 8, de 11 a 13, não falou que eram fariseus e saduceus, fala só dos fariseus. Agora, Mateus não. Mateus registrou que eram os fariseus e os saduceus, tentando. Isso aqui é importante. Por quê? Mateus está escrevendo para os judeus, e os judeus sabiam bem quem era fariseus e quem era saduceus. Na cultura judaica, para os judeus, eles sabiam muito bem quem era fariseu e muito bem quem era saduceus. Para os romanos não fazia diferença nenhuma, era tudo a mesma coisa. Por isso que Marcos fala só de fariseus e Mateus faz a diferença. Porque os dois grupos eram inimigos praticamente, eram antagônicos. Eles compunham o sinédrio judaico, eles faziam parte do sinédrio judaico, o grupo de anciãos que governava religiosamente, civilmente, politicamente e até tinha apoio do governo romano para governar o povo judeu. Era um governo lacaio, vamos chamar assim, mas era um governo que comandava o povo judeu na Palestina, abaixo do César romano e abaixo dos reis romanos, né? Herodes, Pôncio Pilatos e por aí vai. E esse grupo era formado por fariseus, saduceus e escribas também. Fariseu era a classe mais estudada, de onde saíam os escribas, mas era a classe mais pobre e era a classe mais apegada à religião. Já os saduceus também eram religiosos, mas ao contrário dos fariseus, não eram teólogos, não eram professores, não eram escribas, não eram pessoas muito conhecedoras da teologia, eram mais políticos. Tanto é que eles tinham a simpatia dos romanos.
Os saduceus, eles não acreditavam, por exemplo, em anjos, em ressurreição. Aceitava apenas o Pentateuco de Moisés, não aceitava todo o livro da Bíblia. Então, havia um grupo, eles eram inimigos. Mas, se tinha uma coisa que podia unir estes homens, era fazer mal a Jesus Cristo. Quando eles viram Jesus Cristo, as suas diferenças foram deixadas de lado e se uniram por um, entre aspas, inimigo comum para eles, que seria o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aqui os dois grupos inimigos religiosamente e politicamente. Os fariseus não gostavam dos romanos. Inimigos políticos e religiosos unidos no único propósito: destruir o Messias que Deus tinha prometido para eles mesmos. É inacreditável, não é? E o mais incrível é que no Antigo Testamento, tanto os fariseus como os saduceus sabiam que viria um profeta do futuro que faria coisas maravilhosas, esplêndidas, como Moisés tinha feito. Ou seja, nenhum e nem outro grupo tinha desculpa de dizer, bom, mas o meu grupo não crê nisso. Não, os dois grupos criam. O saduceu não cria na ressurreição, não cria anjo, não cria outras coisas. Mas que viria um Messias e que faria coisa extraordinária como Moisés fez, isso eles criam. Vou dar aqui um exemplo para você. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, quinto livro de Moisés, Deuteronômio. Deuteronômio. Diz o texto de Deuteronômio que Moisés iria suscitar um profeta igual a ele. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19. Então diz o Senhor: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti quem? A ti, Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis conta. Então os saduceus conheciam essa profecia. Os fariseus também. Existem até outras que eu não quero gastar mais tempo aqui, porque essa aqui é suficiente. Eu vou suscitar um profeta no meio de vocês, igual a Moisés. Vai fazer as coisas esplêndidas que Moisés fez. E repito, uma das coisas que Moisés fez foi alimentar o povo do deserto com o maná. Agora, os fariseus estão vendo Jesus alimentar pela segunda vez uma multidão no deserto. Tanto os fariseus estão vendo, como os saduceus estão vendo, unidos. O povo entendeu que com esse milagre Jesus era o profeta que havia de vir. O povo entendeu, tanto é que querem proclamar ele rei, como já falei. João capítulo 6. Não há mais nenhuma dúvida, esse é verdadeiramente o Messias que devia vir. Eles deixam isso claro, inclusive, no relato de Mateus. Esse verdadeiramente é o profeta que devia vir. Muito bem. Vendo tudo isso, esse povo, ao invés de se converter, tenta Jesus. Parte para a tentação. Fariseus e saduceus unidos com a mesma profecia, com o milagre que identificava Jesus como Moisés, com o sinal mais esplêndido que eles poderiam ver, sinais no plural, para ser sincero, e eles simplesmente rejeitam a verdade. Por quê? Porque nenhum sinal ou palavra muda o coração dos homens. Jesus sabia disso. Jesus sabia que nada mudaria o seu coração. Por isso que ele dá aquele gemido e diz: olha,
nenhum sinal vai ser dado para vocês. Ele é tão bom que ainda dá outro sinal. Ele não dá naquele momento, mas ainda dá um sinal maior ainda para aqueles saduceus e fariseus. Olha, mas eu vou te dar um sinal ainda assim. Marcos não relata, mas Mateus relata. Qual é o sinal? O de Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai estar também 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas ao terceiro dia, ressuscitará. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. E o que foi que fariseus e saduceus fizeram? Subornaram os guardas, nem sequer puniram os guardas, que era a obrigação deles, subornaram, tiveram até que fazer suborno com o Império Romano e com os guardas, para poder os guardas não sofrerem nada, para não abrir a boca. E não acreditaram, mesmo eles subornando os guardas, na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Nenhum sinal ou palavra muda um coração que já decretou rejeitar Jesus Cristo e a verdade. A verdade já tinha sido totalmente rejeitada no coração deles. Eu às vezes fico assistindo televisão, não assisto muito não, viu? Assisto muito pouco. Eu acho que durante o dia todinho, eu vou ser sincero para você, na semana todinha eu não assisto 1 hora de televisão. Mas aqui e acolá eu vejo algumas coisas, eu fico vendo, por exemplo, esses programas policiais. O cara é preso com a droga, com o roubo, algemado. A câmera de segurança filma a cara dele, a roupa dele, tudo, está lá filmado. E a polícia pede o cara, não, isso aqui não é nada meu não. Mas como não, rapaz, está aqui, peguei você. Não, não tem nada a ver com isso não. Mas está aqui, você estava no seu bolso. Não, não tem nada a ver com isso não. Mas está aqui o filme, aqui você entrando na casa do homem, você roubando, você atirando. Não, sou eu não. E na política? Eita, vou até beber água que começa a me engasgo. Você mostra a verdade, mas você falou isso. Não, não foi bem assim não. Sabe o que é isso? Corações duros, que nenhum sinal ou palavra muda. Isso me leva à terceira e última verdade. O terceiro e último ponto dessa pregação é importantíssimo. Não que os outros não tenham sido, esse aqui é importantíssimo. Então vamos lá. Um coração que rejeita Jesus Cristo é um coração que não tem compromisso com a verdade. E por que não tem compromisso com a verdade? Porque há um esforço dentro desse coração para rejeitar a verdade. Segundo, é que nenhum sinal ou palavra vai mudar esse coração. E terceiro e último lugar, a verdade se afasta definitivamente deste coração. Em outras palavras, de tanto rejeitar a verdade, de tanto rejeitar Deus, de tanto rejeitar Jesus, o próprio Jesus se afasta. É o que diz o texto aqui. Versículo 13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Mateus usa até uma palavra até mais interessante. Mateus usa assim, descreve assim, Mateus capítulo 16, ele descreve da seguinte maneira, olha como é que ele vai falar, Mateus 16. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, ele coloca o verbo, retirou-se. A pessoa vai rejeitando Deus, vai rejeitando Jesus, vai rejeitando, que chega um ponto que a verdade se afasta definitivamente desse coração. Os verbos deixando, que Marcos usa, partiu, que Mateus usa, ir para outro lado, isso devia meter um certo temor. Porque vai chegar um ponto que as pessoas vão procurar e não vão achar mais. É a mesma coisa que aconteceu no dilúvio. Não é que elas não saibam da verdade. Não é que a verdade não exista. Não é que seja difícil de enxergar ou de compreender. Não é que Jesus está longe. Não é que Deus está longe. Não é que Deus não queira o pecador. Não é que Jesus não queira a humanidade. Não. É que de tanto rejeitar, chega um ponto que de tanto empurrar Jesus para longe, ele vai para longe mesmo. E aí, como foi no tempo de Moisés, as pessoas sabiam do Evangelho, que havia uma salvação preparada para Deus. Uma arca, um instrumento de madeira,
E quando começou o juízo de Deus, todo mundo correu para o lugar onde tinha a salvação. Só que a porta estava fechada. Quem fechou a porta? Deus. Quem abriu a porta para os salvos entrar, a família de Noé entrar? Deus abriu a porta. Quem fechou a porta? Deus fechou a porta. Ninguém tinha desculpa de dizer, eu não sabia. Eu não sabia que esse era o único meio de salvação. Não, sabiam. O que acontece é que eles passaram o tempo todo rejeitando a verdade, e chega um ponto que a verdade se afasta definitivamente. Passaram o tempo todo rejeitando Jesus, chega um ponto que Jesus se afasta definitivamente. E assim como o povo correu em desespero e batia na arca, abre, 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 como na parábola do juiz iníquo, Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Mas por quê? Por que Jesus rejeitou esse povo? Não, Jesus não rejeitou esse povo rejeitou Jesus. E de tanto rejeitar, os verbos deixou, partiu, Cristo partiu, foi para o outro lado. E aí, meu irmão, já era. Não era um problema cognitivo, não é que eles não tinham conhecimento, os fariseus tinham conhecimento disso. Tanto é que quando eles debatem com Jesus, eles debatem citando a Bíblia. Não era um problema de cognitivo, de falta de conhecimento, não. Era um problema de falta de fé. Não era um problema científico. Do mesmo jeito que cientificamente é impossível hoje alguém multiplicar 7 pães e alimentar 7.000 pessoas, era cientificamente impossível naquele tempo 7 pães alimentar 7.000 pessoas. Então não era um problema cientificamente possível ou impossível, não. Não era uma questão de conhecimento científico, não. Era um problema de dureza de coração, era falta de fé. O maior sinal, como eu falei há pouco, ainda seria dado para aquele povo, que era a ressurreição dele, que ele compara com Jonas. E o milagre de Jonas é um milagre tão extraordinário, que mudou o coração mais duro do mundo na época dele. Se você olhar para o milagre de Jonas, deixa eu explicar para você rapidamente. Jesus comparou, o único sinal, o sinal de Jonas. Deixa eu explicar para você rapidamente. Os ninivitas eram os maiores inimigos de Israel e o povo mais cruel e pagão que já existiu. Já falei várias vezes aqui sobre os ninivitas, não vou repetir. Nunca houve uma raça tão cruel, tão satânica, tão endemoniada, tão usada por Satanás para fazer o mal na terra como os assírios, cuja capital era Nínive. Eles eram terríveis, eram cão em forma de seres humanos, demônios. Quando Deus manda Jonas pregar para os ninivitas, Jonas se assombra, mas para ninivita? E Deus manda. E por isso que Jonas não quer ir. Porque Jonas queria que eles morressem. Jonas queria ser Naum. Porque 100 anos depois, Deus mandou Naum condenar os ninivitas. 100 anos antes, ele foi com graça e misericórdia através de Jonas. Vai lá, Jonas, e prega o evangelho e arrependimento para esse povo. Porque primeiro ele age com graça e misericórdia. 100 anos depois, ele foi com juízo. Mas Jonas não queria ir, e Deus foi. Agora você sabe que Jonas foi jogado no mar, pela sua teimosia, e foi engolido por um grande peixe, que nós não sabemos que peixe é esse. Alguns acham que é uma baleia azul, outros acham que porque a palavra não precisa ser traduzida como baleia, por isso que não traduz como baleia mesmo, é um grande peixe, não sabemos que peixe é. E Jonas é cuspido na praia de Nínive. Meus irmãos, sabe qual era o deus dos ninivitas? Era um deus como se fosse mais ou menos Netuno, o deus do mar, já que eles eram marinheiros. O deus dos ninivitas, o Deus todo-poderoso dos ninivitas, era um deus do mar. Quando aquela baleia cuspiu Jonas no mar, que Jonas saiu vivo, que o povo viu aquilo, eles viram Jonas como se tivesse sido um enviado de Deus. Esse homem foi enviado por Deus, porque saiu de dentro do ventre do peixe.
Os próprios pescadores que jogaram Jonas no mar encontraram ele depois em Nínive. Então a notícia correu. Então quando Jonas pregou o evangelho, os ninivitas se arrependeram e se converteram. A única pessoa que ficou com raiva da conversão dos ninivitas foi Jonas. Eu nunca vi um pregador tão frustrado como o Jonas. O cara faz uma pregação, faz um apelo, 120 mil pessoas se convertem e ele fica com raiva. Mas os corações mais duros do mundo se converteram. Agora, Jesus de novo vai dar um sinal maior do que o de Jonas. Jonas foi engolido no ventre do peixe, mas estava vivo. Jesus vai ser engolido no ventre da terra e estava morto. E do mesmo jeito que Jonas apareceu em terra vivo, Jesus aparece em terra vivo. O milagre é muito maior, o sinal é muito maior. Os ninivitas se converteram. E os fariseus e saduceus. Por quê, meus irmãos? Porque de tanto rejeitar a verdade se afasta definitivamente deles. E Deus ainda foi misericordioso, dando um maior sinal ainda de todos para eles. E nem assim teve jeito, porque a verdade já estava longe daqueles corações. Hipócrita, uma palavra pesada, pejorativa, que Jesus Cristo usou para retratar aqueles corações duros, aquelas pessoas de duas caras, de duas palavras, de dois pesos e duas medidas. Palavra que mostra que um coração que rejeita Jesus Cristo é um coração que não tem compromisso com a verdade. E eu mostrei aqui 3 motivos porque esses corações rejeitam Jesus Cristo, não têm compromisso com a verdade. E o primeiro motivo é porque há um esforço nestes corações para rejeitar a verdade. É um esforço proposital, de livre e espontânea vontade, eles se esforçam para rejeitar. Segundo, é que nenhum sinal ou palavra muda um coração, nenhum milagre. Eles podem ver os milagres estupendos, não vai mudar seus corações, porque há esse esforço para rejeitar a verdade. E por último, de tanto rejeitar, a verdade acaba se afastando definitivamente destes corações. Que Deus nos livre de termos uma mente, um olhar e um coração hipócrita. Um coração tão duro que não consiga ver os atos de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos livre de ter um coração assim. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa aula, pela vida do pastor Helder, pela sua vida que tem acompanhado semana após semana os ensinamentos que nós temos recebido aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero te incentivar, além de colocar em prática aquilo que você tem aprendido, a ser igreja conosco nesse próximo final de semana. Nós te esperamos às 10 da manhã e também às 19 horas para nossas celebrações da família. Venha conosco, vamos juntos cultuar ao Senhor. Que Ele te abençoe e você tenha um excelente final de noite.